Esses dias um cantor famoso aí, que muita gente conhece, que lá no começo da sua carreira ele foi usado por Deus, sim, com certeza. Ele estava em um show esses dias e no meio do seu show ele começou a cantar o hino do Flamengo. Aquele torcedor flamenguista pegou aquele hino e introduziu naquele momento de um show. O que parecia que era um show ao ar livre, não era dentro do templo, claro, mas era um show evangélico, porque ele é um cantor evangélico. Mas o que a gente vê é que às vezes esses cantores, eles começam bem e terminam mal. E às vezes eles querem introduzir coisas do mundo porque talvez o coração desses homens já estão meio tomado pelas coisas do mundo. Onde estas pessoas começaram suas carreiras? De onde eles saíram? Porque de repente você vê um homem desse na mídia e você diz de onde ele veio, como ele começou. Queridos, todos os cantores começaram lá no culto. Eles começaram a cantar suas músicas na igreja e foram ganhando notoriedade, uma oportunidade aqui, outra ali, daqui a pouco começa a cantar em várias igrejas, fica famoso em sua cidade, daqui a pouco está famoso no estado e acaba ficando famoso no Brasil. E teve homens e mulheres de Deus no Brasil que realmente honraram a Deus e que até hoje vivem uma vida de santidade, que foram pessoas que ministraram poderosamente no meio da igreja, pessoas que ministraram com unção e trouxeram um renovo de Deus no meio da igreja através de seus cânticos, de suas ministrações, e tem até hoje homens e mulheres que são fiéis a Deus. Mas existe aí esse povo, uma grande parte que se desvia totalmente, viram pessoas seculares. E aos poucos eles querem introduzir dentro da igreja, no meio do povo de Deus, o mundo. E quando eu vi essa cena, né, do Thales Roberto cantando isso lá, o Flamengão dele, eu vi que as pessoas estavam assim meio que paralisadas com aquilo, apesar de ser muitos jovens. Mas mesmo essa geração agora, parece que eles ficaram assim meio aéreos naquele momento. E isso significa, irmãos, que nós geramos estes homens sem querer e sem perceber. Claro que a culpa não é nossa. Existe muita estrutura e as estruturas vão levando a estas coisas. Veja que os nossos cultos, eles já têm uma liturgia bem formada. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem o começo do culto, canta-se hinos, depois tem ali avisos, tira a oferta, vem o pregador, faz o fechamento. O culto é dessa forma. E o mais interessante, irmãos, é que ninguém que eu conheça, pelo menos aqui na minha cidade, eu não ainda vi nenhum pastor, nenhum líder que tenha coragem de mexer nesses cultos. Porque eu vou te falar uma coisa, você já foi em algum show de um intercessor de alguma igreja? Eu tenho certeza que você não foi. Porque intercessores que fazem parte de grupos de intercessão, eles não se destacam, eles não viram artistas, eles não conduzem multidões. Esses intercessores nem conhecidos são. Esses homens e mulheres de Deus que estão lutando e batalhando em oração pelo povo de Deus, pela igreja, às vezes até de uma nação inteira, orando, carregando o fardo da oração, ninguém conhece eles muitas vezes. E essas pessoas dificilmente eles vão fazer proselitismo. Dificilmente essas pessoas vão receber propostas de prefeitura para ganhar 200 mil, 300 mil, para ir lá fazer uma série de oração. Você já imaginou a sua prefeitura da sua cidade chamar alguém para dizer, olha, nós temos aqui um orador, um homem que ora, uma mulher que ora, e ele vai dirigir aqui 6 horas de oração com toda a cidade, e nós vamos chamar ele e dar uma oferta de 200 mil. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Primeiro que o homem que ora, ele não vai aceitar isso. Segundo, que nem a igreja nem o mundo vai aceitar algo desse tipo. Nos avivamentos que aconteceram, aqueles homens que pregavam e que traziam um mover de Deus poderoso,
eles foram simplesmente rechaçados e retirados da igreja. Eles foram para as praças, foram para galpões, para fábricas, e a multidão foi até esses homens. E aconteceu coisas poderosas. Milhares e milhares de pessoas se convertendo, sendo curadas, se arrependendo de seus pecados, pessoas chorando, clamando, confessando seus pecados diante da multidão, e foi algo simplesmente sobrenatural. Mas no culto que nós temos hoje, é um formato de culto onde nós vamos gerando artistas, porque muita musicalização. Não existe hoje uma igreja que não gaste tempo com música, que não gaste muito dinheiro com estas coisas. As pequenas igrejas que não têm isso, elas sonham com isso. As igrejas que atingiram estruturas maiores, elas usam a música como o fundamento do culto, como o fundamento do crescimento. E atrai muito jovem, é claro, muito adolescente. Agora, a música, ela é ruim? Claro que não. Mas a música, ela não é a adoração em si. A música não é oração. A música não é batalha espiritual. A música pode ser um instrumento de adoração. Mas a adoração, ela é um coração totalmente rendido a Deus. E você pode, na sua adoração, se expressar de várias formas, até com uma dança, até dando risadas. A gente não chora na presença de Deus? Por que a gente não pode sorrir? Então são muitas formas de adoração, mas a igreja está focada muito na música. Se não tiver muita música, parece que ninguém vai se reunir na igreja. Você vai ver que outras reuniões têm poucas pessoas em relação aos cultos oficiais. Mas se esta música e se esses músicos também usassem a oração no meio de tudo isso, seria diferente, irmãos. Se a gente cantasse um hino e depois logo em seguida um período de oração junto com a igreja, cantava-se outro hino, depois outro período de oração, alguns minutos. Se a gente pudesse intercalar entre música, oração e meditação da palavra, seria algo melhor, queridos. Seria algo diferente. Porque todo o avivamento mexeu na estrutura de culto. E hoje a gente vê que a liturgia se transformou em uma coisa que ninguém pode mudar. Ninguém pode tocar na liturgia, porque se não for daquele jeito, vai haver um problema. As pessoas não vão querer mais ir para a igreja. Mas será que é verdade? Irmãos, onde tem a oração, tem poder de Deus. Onde tem poder de Deus, tem manifestação do Espírito Santo. Vem cura, vem libertação, vem coisas extraordinárias. E a notícia corre, as pessoas vão umas começarem a chamar as outras. Por que que esse culto não pode ser transformado? Por que esse modelo de culto que nós temos hoje não pode ser modificado? Porque nós já estamos engessados. E eu digo para vocês, queridos, sem medo de errar, assim como Deus tem me incomodado a respeito desse modelo de culto, eu digo a vocês, esse modelo de culto vai falhar em pouco tempo. Porque muitos estão cantando, se esconde atrás da música, mas a vida às vezes está em pecado, infelizmente. Se esconde atrás da música, mas às vezes não ora, não busca a Deus. E às vezes pessoas que têm até a unção para ministrar a música viram artistas. Às vezes pessoas até que tenham muita unção para ministrar 1 hora, 2 horas de palavra, viram também artistas. E esses pregadores e esses levitas começam a comercializar, a ganhar muito dinheiro. E o dinheiro começa a causar loucura no coração desses homens. Por isso o Thales estava lá cantando uma vez Flamengo, sempre Flamengo, colocando o time dele como sendo algo eterno, competindo com o eterno. Irmãos, onde nós vamos parar? Se tiver alguém para ouvir esse vídeo agora, eu oro para que algum líder, algum pastor, assista esse vídeo, entenda que nós precisamos mexer nessa liturgia. Essa liturgia que tira a oração dos cultos oficiais. Esta liturgia que promove artistas, que inevitavelmente vai promover comerciantes. Eu sei que não é uma coisa do consciente das pessoas, é uma coisa do inconsciente,
Mas essa cultura está causando isso e não há como negar. E nós precisamos colocar a oração junto com a música. Precisamos diminuir mais o tempo da música, da pregação, para introduzir também a oração. Já pensou como seria bom o mesmo tempo de louvor e o mesmo tempo de palavra também ser o mesmo tempo de oração? Essas três bases maravilhosas. Se a gente pregar 20 minutos, cantar 20 minutos, também ora 20 minutos, 60 minutos. Se a gente dobrar, a gente tem 40 minutos, que vai dar 2 horas de culto, que é o normal que a gente vê por aí. Irmãos, é necessário que alguém comece a falar sobre estas coisas. E quando alguém começa a falar, quando alguém teve uma visão, é porque muitas vezes é para que Deus faça alguma coisa. E Deus me deu essa visão, então eu tenho a responsabilidade de falar. Eu não estou aqui para condenar ninguém, pelo amor de Deus, não é isso, irmãos. Mas algo precisa ser feito. A oração foi retirada da igreja. E está lá com as velhinhas, lá no círculo de oração. Ninguém vai para o círculo de oração. E muitas vezes o círculo de oração rola muita conversa. Muitas vezes o círculo de oração é quase a mesma coisa dos cultos oficiais. Irmãos, é necessário remover os artistas. É necessário promover um modelo de culto diferente para impedir que essas pessoas que começam com a fé genuína virem artistas lá na frente. Porque vai ficando vergonhoso, vai ficando secular, daqui a pouco fica satânico. E o povo de Deus precisa impedir. Agora, essa é uma palavra para que líderes e pastores ouçam esse vídeo e entendam. E sejam assim, abram a mente e comecem a refletir sobre isso. Mas é preciso humildade, é preciso discernimento. Eu preciso falar sobre isso, porque é algo que Deus colocou no meu coração. Eu estou aqui com esse propósito. Nós precisamos mudar um pouco a liturgia do nosso culto. Porque se você cria outro culto para a palavra, outro culto para a oração, às vezes aquela mesma pessoa não vai frequentar 6 cultos numa semana. Você concorda com isso? Coloca estas coisas no culto principal, onde todo mundo vem. Pega o povo de surpresa. Não avisa nada não. Bota ali para orar e vai dar certo, vai ser uma bênção. Deus vai agir poderosamente. Como é bom um culto onde o Espírito de Deus tem liberdade. Porque muitas vezes é tanto aviso, é tanta apresentação, é tanta gente de fora. Ah, vem fulano de região tal, vem fulano não sei de onde. E às vezes essa pessoa, ela está tão acostumada a passar pelas igrejas que ela nem tem tempo de orar, irmãos. Ela vem trazer coisas vazias. E às vezes vira programação, vira show, vira festa. E é o que mais tem na igreja. Se o Espírito Santo tiver liberdade, essas pessoas não vão ter nem espaço. Elas vão entrar também no mover e elas vão querer receber. Porque às vezes a gente só espera a unção do altar, mas a unção tem que vir do altar e também do auditório. E essas duas unções se juntam e é uma coisa sinérgica. 1 mais 1 não vira 2 não, vira 5. Porque Deus é maravilhoso. Pensa nisso. Eu não sei, talvez muita gente não vai receber esse vídeo. Mas você vai orar por esse propósito, amém? Você que não tem poder de mudar nada na tua igreja, vai interceder e vai orar. Tá bom, querido? Deus te abençoe, fica com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.